Tem histórias no futebol que marcam uma geração inteira, né? E hoje a gente vai mergulhar fundo em uma dessas. A história emocionante da volta da Noruega à Copa do Mundo, que coloca um ponto final numa ausência que, nossa, parecia não ter mais fim. 28. Guarda bem esse número, porque ele carrega um peso enorme. Um peso de espera, de frustração, mas, acima de tudo, de muita esperança para toda uma nação apaixonada por futebol. Pois é, 28 longos anos de espera. A gente está falando de quase 3 décadas desde a última vez que a bandeira da Noruega foi hasteada em uma Copa do Mundo. Mas essa espera acabou. Pode acreditar, a Noruega está de volta. Eles carimbaram o passaporte para a Copa de 2026 e a forma como fizeram isso, nossa, é uma história fantástica que a gente precisa contar. E para entender tudo isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o retorno triunfal. Depois, vamos voltar no tempo e lembrar das glórias do passado. Em seguida, conhecer os arquitetos desse sucesso, analisar o desafio que vem pela frente em 2026 e, claro, falar sobre o novo capítulo que essa seleção está escrevendo. Então, vamos lá. Primeira parte, o retorno triunfal. A pergunta é, como exatamente a Noruega quebrou esse jejum de décadas? A resposta curta foi de um jeito avassalador. O ponto central de tudo está aqui, nesse número, 100%. Um aproveitamento perfeito que não deixou a menor dúvida de que essa vaga era deles por merecimento. Para se ter uma ideia, a Noruega foi uma das únicas 4 seleções no mundo todo que conseguiu uma campanha de qualificação perfeita, ou seja, 8 jogos, 8 vitórias. Simplesmente impecável. Não teve para ninguém. E essa campanha foi recheada de jogos memoráveis, né? Teve goleada de 5-0 na Moldávia, depois uma vitória que quebrou recordes, um 11-1 contra o mesmo time e o grande momento, um triunfo inesquecível de 4-1 contra a Itália, lá em Milão, no San Siro. Isso, meus amigos, é chegar com o pé na porta. Agora a segunda parte, memórias de glórias passadas. Porque para a gente entender o tamanho do alívio desses 28 anos, a gente precisa olhar para trás, para a história da Noruega nas Copas. Essa linha do tempo aqui mostra tudo. A primeira participação, lá em 1938. Depois, um buraco gigantesco até 94, seguido por 98. E agora, 2026. Esses intervalos enormes mostram por que cada classificação é celebrada como um título. E como a própria FIFA.com destacou uma vez, o que deixava essa ausência toda ainda mais doída é que a Copa de 98 na França foi justamente a melhor campanha da história do país. Eles chegaram até as oitavas de final, sabe? Criaram um padrão de sucesso que as gerações seguintes sofreram para tentar alcançar. E falando de 98, tem um jogo, um momento específico que virou lenda no futebol norueguês e, por que não, no futebol mundial, a vitória inacreditável contra o Brasil. O Brasil, que era o atual campeão do mundo. Vamos reviver aqueles últimos 12 minutos? Pensa na cena. Minuto 78, Bebeto abre o placar para o Brasil. Ali, para muita gente, o sonho norueguês tinha acabado. Mas aquele time era diferente. 5 minutinhos depois, Tore André Flo empata o jogo. E aí, o drama total. Minuto 88, pênalti para a Noruega. Kjetil Rekdal na bola com a pressão de um país inteiro nas costas e ele converte. Uma virada lendária que garantiu a classificação. É pura emoção, é a magia do futebol. E essa história toda nos traz para a parte 3, os arquitetos do sucesso. Afinal, quem são os responsáveis por essa nova era? Bom, a resposta está numa nova geração de ouro. E a peça que conecta tudo isso é o técnico, Ståle Solbakken. Ele não é um cara qualquer, ele é literalmente a ponte entre o passado e o presente. Ele estava lá, em campo, naquela Copa de 98. Ele viveu aquela história e agora é ele que lidera essa nova geração de volta ao maior palco do mundo. E sob o comando dele, o que a gente está vendo é o florescer de uma geração de talentos espetaculares. Eles não estão apenas ganhando, eles jogam um futebol para frente, um futebol empolgante, que renovou completamente a esperança de todo o país. E para a gente ter uma ideia do potencial, olha só essa comparação. É absurda. De um lado, o herói de 98, Kjetil Rekdal, maior artilheiro da Noruega em Copas com 2 gols. Do outro lado, um cometa chamado Erling Haaland, que sozinho marcou 16 gols só nas eliminatórias. 16! O poder de fogo mudou de patamar. Mas calma, o time não é só Haaland. Ele é a máquina de gols, claro. Mas o cérebro, a força criativa, o maestro do time é Martin Odegaard.
Os dois juntos formam, sem exagero, uma das duplas mais letais e dinâmicas do futebol mundial hoje. Bom, o que nos leva para a quarta parte. O desafio de 2026. Ok, eles se classificaram. E agora? O que espera a Noruega na América do Norte? O caminho na fase de grupo já está traçado. A estreia contra o Iraque em Boston. Depois, o desafio físico contra Senegal em Nova York. E para fechar, um teste de fogo contra a poderosa França, de novo em Boston. Um grupo bem complicado, sem jogo fácil. E o objetivo é muito claro. Não é só para participar, não. A meta é ir além das oitavas de final, superar o resultado de 1998 e fazer a melhor campanha da história do país. Eles querem mais. Eles querem fazer história de novo. O que nos leva à nossa conclusão. A parte 5. Escrevendo um novo capítulo. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Um novo legado está sendo forjado. Aquele time de 1998 foi heróico. Eles definiram o padrão, mostraram o que era possível. Mas essa nova geração, com todo esse talento, com essa mentalidade vencedora, ela tem o potencial não só de igualar, mas de ir muito além daquele feito histórico. E no final, a grande pergunta que fica no ar é essa. Será que essa geração de ouro pode de fato alcançar a melhor campanha da história da Noruega em uma Copa do Mundo? Uma coisa é certa. Com o talento que eles têm, a jornada deles vai ser uma das mais fascinantes para a gente acompanhar.